Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E hoje a gente está aqui com a Monique. Ela veio aqui para lançar o livro dela. Então, ela é nutricionista, vai falar um pouquinho para a gente como que ela está trabalhando, como é que está funcionando. Conta para a gente, Monique, quem é a Monique, nutricionista experiente, que atende vários restaurantes aqui em Ai, Campo que legal. Grande. É uma jornada longa, uma jornada de 15 anos, né, de atendimento, de consultoria para bar, restaurante, para indústria, né. Então, oi pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui, essa oportunidade de estar podendo falar do meu trabalho, do trabalho da Esther, que é minha sócia, desse livro, né, que escrevemos juntas. É o projeto da vida, assim, né, nós gostamos muito de trabalhar com consultoria. É muito dinâmico, não ter a rotina, ao mesmo tempo a gente pensa o dia inteiro, né, na melhor solução para os nossos clientes, então é muito dinâmico, é um trabalho gratificante demais, tem que gostar muito do que faz também, até porque a gente lida muito com equipes, né, e tanto com a equipe quanto com o empresário, e aí a gente tem que adequar sanitariamente o local, ao mesmo tempo tem que contrabalancear custos, então é uma rotina louca, né, tem que gostar muito mesmo, que é o nosso caso, né, a gente gosta demais. E o livro veio para isso, né, para a gente colocar a nossa trajetória, 15 anos de atuação, então foram 15 anos de erros, 15 anos de acerto, e eu acho que o objetivo do livro é esse, né, é transmitir para as pessoas, né, tanto para quem já está na área e quer buscar se aperfeiçoar, quanto para quem quer ingressar, né, ou tá pensando: "Será que vale a pena, não vale?", né, então é uma área muito boa. Acho que é para isso que o livro veio, né. É muito Sim. gratificante mesmo essa poder escrever sobre isso que a gente vivenciou, né, todo esse tempo. E o que é a Próspera? Na verdade, Prospera. a Prospera, ela inclusive o nome da empresa, a gente pensou de maneira que a pessoa pudesse que remetesse isso, né. Nós queríamos que os nossos alunos prosperassem. Uhum, Então, eu tenho a Nutrivital, que é uma empresa de consultoria, a uhum. Esther tem a empresa dela, que é a Máxima, de consultoria, e então são empresas focadas no atendimento de cliente, assim, bar, restaurante, indústrias alimentícias, né. E a Prospera, ela veio para unir e formar, outros profissionais, né. Então, a gente sabe que às vezes falta qualificação, né, falta as legislações mudaram muito, né, o sistema da vigilância, então assim, houveram muitas situações aonde o mercado de trabalho mudou, legislações que mudaram, pessoas que não estavam tão capacitadas ou tão preparadas, a pandemia também acentuou isso, então houveram uma série de situações onde a gente entendeu que as pessoas precisavam de capacitação, Entendi. né. E como a gente está no mercado de trabalho, a gente está vivenciando essas mudanças dia a dia, e a gente decidiu que a Prospera ela viria para isso. Então são cursos técnicos e profissionalizantes, né, o nosso foco maior são cursos online, nós já temos inclusive 40 aulas alocadas numa plataforma já digital, né, temos o livro agora também que tem QR Code, a pessoa vai para essa plataforma Tá também. na Amazon e é aquele ali atrás dela, gente, consultor Isso, escalável. tá na Amazon. Aqui em Campo Grande tá na Leitura, outras livrarias também, né, já temos o livro à venda. Então, a Prospera veio para isso, né, para capacitar, para profissionalizar novos consultores de alimentos. Então, a consultoria, ela não exige a formação nível superior, né, então Uhum. você pode trabalhar sendo consultor de alimentos, sem ter uma formação nível superior acadêmica, né. Agora, é claro que é o que a gente estava até conversando, né, Sim, pra pessoa poder assumir uma responsabilidade técnica por uma unidade, por uma indústria, né, aí tem que buscar, um nível superior mesmo, mas não necessariamente precisa. sim. Então é voltado para nutricionistas, engenheiro de alimentos, gastrônomo, chefe de cozinha, bem como para empresários, para gestores, gerentes, né. Sim, para todo mundo, até porque daqui a pouco a gente mostra um pouquinho no livro, ela traz como você abrir realmente, então como precifica, como, que mentalidade é necessária, como você vai Exato. gerir equipe, então vai trazer todos essas questões que elas trabalham há 15 anos, né. Uhum. Então, qual é o problema que vocês perceberam que motivou a criação do livro e da mentoria de vocês? Assim, conversando com outras nutricionistas, inclusive nutricionistas que empregam outras profissionais também, né, outros profissionais,
eh, a gente se deparou de fato com a falta de capacidade técnica, talvez, falta da técnica, falta do às vezes a pessoa é muito boa na parte sanitária. Nós, de fato, a gente recebe uma bagagem muito grande disso na faculdade, né. Então Uhum. a parte sanitária, a parte de legislações é uma parte que a gente aprende muito, Sim, assim como a faculdade, todas elas preparam muito a gente para a clínica. sim. E a nossa área de atuação, que é o AN, que são Unidade de Alimentação e Nutrição, é uma área que não tem tanta visibilidade, ela tem até um pouco de preconceito. Uhum, Eu mesma na faculdade eu tinha pavor de UAN, uhum. né, eu me Que são os formei restaurantes, são gente. os restaurantes, né. Assim, eu me formei, na verdade, quando eu me formei eu falei: "Gente, eu não gosto de Uhum. nutrição". Aham. Sinceramente, eu saí até perdida da faculdade, falei: "Eu não gosto, porque eu não quero ir pra clínica". Eu achava, inclusive, que o retorno era muito lento na época, né. Falei: "Eu não Uhum. quero ir pra clínica", mas a UAN tinha aquele preconceito em volta, né. Uhum. E meu primeiro emprego acabou indo pra área de indústria de alimentos, eu nem sabia que eu podia atuar nesse setor, Uhum. e fui estudar, me capacitar nessa área, e eu vi que é uma área muito promissora, muito boa, e ela é UAN. Né, Entendi. então, conversando com outras profissionais da área, a gente vê, poxa, a falta de informação, a falta de capacitação, né, às vezes a pessoa foi muito preparada para lidar com a parte sanitária, mas não sabe precificar o cardápio, não sabe fazer a ficha técnica. E pessoal, quem está na área de consultoria, Tem quem que está na saber. área ou quem ingressar na área de consultoria, a parte sanitária, ela é essencial. Muitas vezes o empresário vai chegar até você porque ele foi autuado, ou porque ele está com um boletim de vistoria, ou porque ele vai licenciar ou vai renovar uma licença sanitária. Mas o que te segura nesse cliente é se você sabe mexer com custo, né? Que é um dos temas abordado no livro. Exatamente, você tem que saber mexer com custo, porque nós estamos passando por uma crise financeira. Né, a pessoa precisa saber se o cardápio dela tá ok. Então, tem várias maneiras, inclusive no livro a gente traz várias maneiras de precificação, né, de precificação de cardápio. Então é uma parte que tem que dominar, senão permanece Muito no bem. contrato. E quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram para fazer esse projeto? Para fazer esse projeto, gente, eu vou falar por mim, né. Aham. Acredito que seja um desafio imenso para a Esther também, mas para mim é um desafio muito grande, a assiduidade nas redes sociais. Uhum. Né, porque precisa gravar stories todo dia, precisa se manter online ali, e feed e tudo. Então para mim foi um desafio tem sido um desafio imenso, Uhum. né, a frequência de redes sociais. Para a Esther também tem sido um desafio muito grande, mas ela domina essa parte melhor que eu. Ela até foi, procurar, estudar, entender como é que funciona o tráfego pago, essas coisas. Para mim foi um desafio gigante, Uhum. essa parte de redes sociais, mas é conciliar, porque a Prospera, quando ela nasceu, ela a nossa fonte de renda eram as nossas empresas de consultoria. Sim. E ambas somos mães, né, a gente tem nossa vida, nossa rotina, nossa correria, nossos problemas. Então foi acreditar no projeto e dedicar tempo ao projeto, tempo para escrever, né, tempo para gravar as aulas. Nossa, foi um ano, né, gravando aula e subindo isso pra plataforma, tudo. Então, a gente dedicou muito tempo, né, Sim, nesse projeto, mas vale muito a pena. com certeza. Falando em aula, você tem então o livro, que ele é um manual, então ele tem Uhum. tem campos ali para você exercitar, eu já vi isso. Tem pergunta e resposta, tem. Isso. E você tem as aulas online, que são 40 horas, e você tem um curso presencial que tá para sair também. Sim. Quando que vai sair? Me fala onde vai ser, vamos lá. Curso online nós temos palestra, nós temos uma palestra que chama High Ticket. Nós já demos ela em algumas faculdades, Uhum, e temos projeto de levar isso de forma, fora, né, alheio às universidades, né. E temos o curso de ficha técnica. O curso de ficha técnica, ele é o mais procurado, né, ele e o uhum, multiplicador de alimentos. O ficha técnica nós temos tanto online quanto presencial, né, o online já está disponível na plataforma, e o presencial nós temos uma turma em mais ou menos um mês, nós já estamos inclusive divulgando nas redes sociais, para abrir lista de espera, né, para a gente definir quantos alunos vão poder fazer parte. Então em questão de um mês nós já temos, essa turma fechada.
Fala um pouquinho pra gente o que que é a ficha técnica e quem é que se beneficia da ficha técnica. Então, assim, ficha Nossa, técnica, por exemplo, vou fazer linguiça para vender, eu preciso de uma exato, ficha técnica que é a receita com as quantidades, valor nutricional daquele exatamente. produto. A ficha técnica, ela com relação ao custo, ela é o principal documento do estabelecimento. Então, o objetivo dela é tanto padronizar o prato, porque às vezes você fica refém da mão do funcionário. O funcionário saiu de férias, pegou um Sim. atestado, alguma coisa assim, e aí o arroz sai diferente, né? Então não Uhum. pode ser o arroz do fulano de tal, tem que ser o arroz daquele restaurante, né? Ele tem que Sim. sempre sair igual. Assim como uma finalização, um empratamento específico, né. Então a ficha técnica, ela visa essa padronização, tanto sensorial, aparência, né, mas principalmente para a gente bater custo, para eu Uhum. bater estoque, lista de compras, né. Então ali a gente define quais os ingredientes, quantas gramas, quanto aí nós temos a ficha técnica operacional, que aí eu fico ali em gramas e medidas caseiras para o funcionário executar. Sim, E aí eu venho para gerencial, que é onde eu coloco o custo, o fator de correção, de cocção, que aí é para o empresário, né, saber de fato entendi. quanto é que custa aquele prato e Para por fazer quanto a ele pode tabela. ser vendido. Sim, Exato. ok. E a Prospera, como que ela impacta e transforma a vida das pessoas hoje? A Prospera, ela impacta e ela transformaria em cadeia, né. Uhum. Então, tanto que a gente vai, né, e a gente já, capacita outros profissionais. Sim, Né, então, tanto colocando no mercado de trabalho profissionais mais capacitados para poder ajudar empresários que estão precisando desse auxílio, que estão precisando dar um up no seu negócio, precificar de forma adequada, sair de uma crise financeira ou se livrar de uma multa. Às vezes ele tem condição de melhorar e aquilo não voltar a se repetir, às vezes a multa foi indevida. São N situações, né, que a gente pode atuar, né. Então desde de uma defesa sanitária, adequar o estabelecimento às normas sanitárias, então isso aqui é questão de saúde pública, né. sim, Então é uma cadeia, né, você beneficia a população que vai receber um alimento seguro, você capacita, profissionais e gera renda, gera empregos, né. E o empresário que tem o seu estabelecimento corrigido, dentro das normas, com os custos todos redondinhos, né. Então é uma cadeia de fato de sim, muito bom. Até porque a maioria dos empresários morre exatamente aí, porque ele uhum, não sabe quanto ele cobra pelo produto dele e ele não sabe quanto custa. Então ele precifica errado e aí ele começa a brigar por preço e exato. aí ele morre. A maioria A morre. margem engole, né, Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro Consultor Escalável. Eh, Quais foram os maiores desafios para escrever esse livro? para Quanto escrever o tempo livro. levou? Como é que foi escrito a 2 mãos? São 2 escritoras, 2 coautoras. Exato. Levamos um ano para escrever o Uhum, livro. Na verdade, a gente já tinha trechos escritos, a gente já tinha projetos paralelos, né, eu já estava hum, com um curso de ficha técnica pronto para sair, a Esther já tinha um curso de multiplicador pronto, inclusive e vai sair esse livro também, que é um uhum, curso do multiplicador da Esther. Então, a gente já tinha alguma coisa meio pré-formada, mas ele sendo estruturado mesmo foi um ano, uhum. e aí o maior desafio acho que é escrever em 2 mãos. Né, Sim, por questões de por mais que a gente atua no mesmo setor, e a gente sempre fez parceria, então a Esther passa um cliente para mim, eu passo um cliente para a Esther, eu tô com uma turma acontecendo, a gente manda aluno uma para outra, né. Então sempre teve essa parceria, mas escrever em 2 é diferente, né. sim, Nós temos tempos diferentes, nós temos visões diferentes, né, sim. eh, e frentes de ataque diferentes. Eu gosto muito do online, por exemplo, né, e a Esther gosta muito do presencial, então a gente tem que unir E se essa complementar. e se complementar. A gente sempre fala isso, né, que nós somos muito diferentes, mas a gente se complementa justamente nessas diferenças. Ela é boa numa coisa, sou boa em outra coisa, mas a dificuldade da escrita foi essa, né, de escrever em 2 mãos, com 2 tempos, com 2 vidas acontecendo ao mesmo tempo, né. Sim. E fala um pouquinho pra gente quais são as empresas que você atende hoje, porque são 10. Então vamos É, mais entender ou um me pouquinho. mais ou menos. Eu atendo a vida foi acontecendo de uma maneira que eu fiquei 5 anos em chão de fábrica, então eu trabalhei
com indústrias de alimentos, né, Uhum. e trabalhei com indústria de suco natural, de polpa de fruta, de produtos naturais, né, sorvete, o leque foi muito grande aí. E aí acabei me esbarrando no setor de bares e restaurantes, e ali eu fiz carreira, né. Uhum. Então eu tô há bastante tempo já, com o território do vinho, a pizzaria Tasto, tem o Vermelho Só Grill, lugar bom. churrascaria Figueira, são Aí make você já entende o nível. burgers, né. E aí só que aí eu atendo, refeitórios, então não são só restaurantes comerciais, eu atendo os institucionais também. Então Uhum. eu tenho alguns refeitórios na minha carteira, eu tenho refeitórios centralizados, tenho refeitórios dentro do Brasil, Uhum. jornal, redação de jornal, atendo escolas. Escola é muito legal, porque é outro nicho. Trabalho com educação nutricional, né, então a gente entra em Sim, sala e trabalha a questão dos alimentos saudáveis com as crianças, a gente faz legal. ações, é bem interessante, é outro setor, né. Entendi. E do livro, qual é o capítulo que você fala assim: "Essa pessoa recém-formada tem que procurar pelo menos esse livro"? Se não dá para procurar a consultoria online, não dá para procurar a consultoria presencial, ela tem que procurar esse livro e esse capítulo. Qual seria o capítulo que você indicaria hoje para quem está começando? Para quem tá começando, olha, para quem tá começando, eu indicaria começar pela parte de como eu encontro meu primeiro cliente. Como eu entrego uma proposta de prestação de serviço, porque ele vem na sequência, né. Sim. Onde estão os meus clientes, quem são meus clientes, como eu abordo esse cliente, a gente tem uma atividade, né, que são as perguntas poderosas de sucesso, né. Uhum. Então nada mais é do que um roteiro para você conduzir uma conversa com um possível cliente, talvez seu Sim, primeiro cliente. sim, Né, então, às vezes você não sabe como abordar essa pessoa, então essas perguntas elas já te condicionam, né, até como é que fecha esse contrato, né. Mas sim. aí através desse roteiro você já vai entendendo aonde ele tá, aonde é a dor desse cliente, para você entender a abordagem correta para usar. Se você vai usar a abordagem sanitária ou se você vai usar a abordagem de custo. Entendi. Então, como ele está na sequência, tem que ler ele inteiro, até para dominar a parte de custo, de gestão, né. Uhum. Mas para quem está começando, tem que começar nessa parte mesmo, de onde eles estão, como que eu abordo esse cliente. E você fala um pouquinho sobre mentalidade também no livro. Muito. Então fala um pouquinho sobre o que que você traz de mentalidade para quem vai ler esse livro. Esse livro, o diferencial dele é a parte da mentalidade mesmo. A Uhum. Esther, ela tem formação em coach. Ah, legal. Então assim, quando nós começamos a escrever, e a gente foi fazer uma pesquisa de campo, nós não encontramos nenhum livro no setor que falasse sobre nós temos livros que falam ou só sobre custo, Uhum. ou só sobre a parte sanitária, a gente não tinha uma junção da profissão num livro só. Sim, Então a gente não só juntou a profissão num livro só, como a Esther trouxe, agregou essa parte do coach para o livro, né. sim, Então, a gente sempre fala que o consultor de alimentos, ele tem que ter uma visão 360 graus, né. sim, Então não adianta você chegar no estabelecimento com aquele roteirinho, aquela coisa: "Ai, vou fazer isso", né. Então sim. você tem que tentar, entrar no máximo de operação que você puder, né. E a mentalidade que o livro traz é muito isso, né, é você ir Sim. para cima, e quanto eu quero ganhar, e eu posso ganhar mais que isso, como que eu consigo captar mais clientes, como que, né, para você não se acomodar com aquilo ali. E acho que uma das principais dores é a rotatividade também de funcionário. Como é que Ah, vocês é, lidam com muito. isso e orientam dentro das mentorias que vocês fazem? A rotatividade de funcionário, inclusive até eu escrevo, né, eu escrevo. O livro é um projeto, mas eu tenho uma coluna num jornal também que eu falo muito sobre gastronomia, Uhum. revista, tudo. Uhum. E foi até um tema recente de texto que é justamente esse turnover, né. Sim, O que está acontecendo? Porque a gastronomia nunca enfrentou uma época tão difícil de contratação. Então são muitas uhum, vagas, pouca procura. Então o que uhum, está acontecendo que a conta não fecha, né. sim, Então, eu até falei muito sobre isso nesse artigo, né, que também é um pouco do empresário entender que a mentalidade dos funcionários mudou. Então uhum, hoje nós nos deparamos com funcionários também que não aceitam qualquer condição de trabalho, né. sim, Então eles querem uma série de situações, eles querem ter onde descansar, eles querem ter, né, então o empresário que entende isso,
que um ambiente de trabalho saudável, né, psicologicamente saudável também. Então são situações onde você acaba conseguindo formar um time, uma equipe, para que o turnover seja menor. Mas é a pior situação que a gastronomia já enfrentou nessa questão. E aí a gente que é da consultoria, a gente não vence da treinamento. É Sim, um porque treinamento de higienização de hortifruti. Toda semana tem funcionário novo no hortifruti, aham. né, então treinamento disso, daquilo. Então entra uma questão aí que eu acho muito legal, que o restaurante comercial, ele não é obrigado a ter nutricionista. Uhum. Não, ele não é um quesito obrigatório. Então ele tem porque ele quer. Ok. Então é isso que eu falo para as pessoas. O consultor de alimentos, ele é um investimento, ele não é um gasto. O empresário tinha que entender isso. Por quê? Porque ali dentro a gente está treinando a equipe, a gente diminui falhas, a gente encurta processo, a gente mexe com custo, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Você Sim, previne uma multa, previne uma interdição, né? sim, Então é um investimento, não é um gasto. sim. A gente acaba se deparando nessa questão dessa rotatividade, né? Uhum. Então, realmente a multa tá muito alta e os treinamentos são intensos, cada vez mais intensos. Entendi. No livro você fala também sobre 5W2H, que é uma metodologia de planejamento. O que Uhum. vocês abordam dentro do restaurante, para a equipe de vocês? Isso. Então, a 5W2H, ela ajuda muito, inclusive, quem está entrando no ramo, né? Quem está começando na consultoria. Porque, assim, a 5W2H é um documento que a gente entrega para o empresário ter uma visão geral do que vai ser desenvolvido, Entendi. né? Então, depois que a pessoa passa pela aonde estão os meus clientes, como que eu vou captar esse cliente, proposta, contrato, aí vem a primeira visita. Então, a primeira visita técnica tem um checklist que vai nortear essa visita. Ali você consegue avaliar tanto estrutura física quanto parte documental do local. E aí você reúne essas não conformidades e isso precisa ser repassado ao empresário. Só Uhum. que aí o empresário já é aquele cara que tá cheio de problema, que o caixa não bate, que a conta não fecha. Aí chega o consultor que foi contratado para entregar a solução E e ele só traz traz problemas. problemas, né? Então tá aqui uma lista de problemas para você resolver. Uhum. Então essa ferramenta ela ajuda nisso, ela dá clareza, ela Uhum. define quem vai fazer o quê, Uhum. quanto vai custar. E é uma coisa que a gente fala muito no livro também. O máximo que você puder trabalhar com procedimento, Melhor. ao invés de investimento ou de reforma, melhor. Sim. Existem situações que a vigilância às vezes nos coloca, que a gente negocia com a fiscalização através de procedimento, né, Hum. de barreira técnica. Uhum. Então é um primeiro passo. Depois, a hora que o estabelecimento estiver organizado financeiramente, aí investe, né, numa reforma, numa aquisição maior, mas existem procedimentos antes, né. Sim. Então a 5W2H ela vem para isso, para dar clareza para o empresário. Tá, ok. E o livro, ele tem alguma sinergia com o curso online? É é mais ou menos um espelhamento, é um resumo, ou Sim. são áreas distintas? Na verdade, o livro, ele foi o nosso roteiro para o curso online. Ah, Então, entendi. conforme a gente ia escrevendo e editando e formatando aquele capítulo, ele se tornava uma aula, Entendi. né. Então, o curso que está disponível na plataforma, ele é o livro inteiro, Ele só que é complementar. ele é complementar. Entendi. Então você assiste o curso e tem o livro com todo o material ali descrito, o manualzinho, como usar o livro. O livro começa como "Como usar esse manual", gente, É. então Para que que é ele serve? bem didático mesmo. Bem didático. Deixa pra gente uma mensagem final, um recado que você quer transmitir, suas redes sociais, seus contatos, como é que te acha, Nossa, te ai, desculpa, Sibeli. contrata. Não, pode ir lá. Nossas redes sociais, nosso Instagram é prospera.consultoria.alimentar. E uma mensagem final, deixa eu pensar aqui. Gente, a área de consultoria, ela é uma área desafiadora, mas ela é uma área promissora, né. Então, a mensagem que eu quero deixar, talvez seja a mensagem de prosperidade mesmo, né. Então, quem é CLT e está insatisfeito, de repente, com a tua jornada, talvez você esteja desmotivado, desmotivada. A consultoria, ela pode começar de uma maneira paralela, né,
assim como foi para mim, eu não abandonei a minha profissão, o meu CLT logo de cara. Então eu migrei, depois que eu estava, confiante que aquele era o caminho, eu migrei definitivamente para a área de consultoria, para essa questão autônoma, né. Então, eu acho que a mensagem é essa. Eu recebo muitas pessoas falando sobre isso, né: "Olha, eu sou CLT, eu tô cansada, eu não quero mais", né. Então talvez seja esse o caminho, dá para migrar aos poucos e buscar uma fonte de renda maior, buscar uma independência financeira maior, buscar mais tempo com a família, porque o autônomo tem essa flexibilidade de agenda, né. Sim. Então eu acredito que seja esse o caminho, né, é você entender do que você é capaz, até onde você quer chegar. No livro tem esse exercício, quanto você quer ganhar, né, e ir atrás disso e lutar pelos seus sonhos e a Prospera tá aqui para isso, né, tanto o livro quanto as videoaulas ou quanto as aulas presenciais, a mentoria, eu, a Esther. Então nós estamos aqui para isso, né, para encurtar a trajetória de vocês, para que vocês não cometam os erros que a gente cometeu no início da nossa carreira, né. Então acho que é essa a mensagem, eu acho que é uma área muito promissora, uma área que vai crescer cada vez mais, e vale a pena ingressar nesse mercado. Gente, depois dessa aula, a gente encerra mais esse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.